Olá, galera! Sejam bem-vindos ao nosso curso de Projeto de Redes de Computadores. Nesta aula, tratamos da identificação das necessidades e metas do cliente. Como objetivos, no final da aula, o aluno deverá saber o que são as necessidades do negócio, como determinar os requisitos do cliente, os requisitos técnicos e os levantamentos para as especificações. Como bibliografia para esta aula, recomenda-se o livro de Redes de Computadores do professor Luiz Fernando Gomes Soares e outros, e o livro do professor Laércio Vasconcelos, Manual Prático de Redes. O objetivo básico de um sistema de comunicação é o envio das informações de uma fonte para outra. No nosso caso, estamos projetando uma rede a fim de agilizar os negócios do cliente e também que ele consiga compartilhar os recursos e dar eficiência ao seu negócio. Para definir a nossa rede de computadores, nós precisamos fazer a análise das metas das restrições de negócio. A compreensão das metas e das restrições de negócio do cliente é um aspecto crítico no projeto de redes. A análise completa das metas de negócio do cliente proporcionará um projeto de redes que receberá a aprovação do cliente. Para determinar os vários aspectos de um projeto de redes de computadores, nós vamos usar uma metodologia chamada top-down, a fim de controlar a complexidade e verificar os diversos aspectos do projeto. A metodologia de projeto de redes top-down é um processo sistemático de criação de redes e que tem seu foco nos aplicativos, nas metas, nas técnicas e na finalidade dos negócios de uma organização. A transparência abaixo nos mostra o que é top-down. Vejam, no último quadradinho, se você está junto ao morro do Pão de Açúcar, você vê uma pedra, você não identifica o Pão de Açúcar. A maneira mais baixa, o detalhe. À medida que você vai se afastando, você vai aumentando a sua visão, né? Então nós chegamos a uma visão tal que é da primeira figurinha, que eu vejo o Pão de Açúcar inserido dentro da Baía de Guanabara. Isso me dá uma compreensão melhor. Então a primeira figura é o top, e eu vou refinando, chegando nos detalhes, avançando nos detalhes até chegar na última figura. Então top-down é esse tipo de análise, ter a visão geral e ir detalhando cada aspecto que eu quero. A metodologia top-down para redes consiste de 4 fases. A primeira é a identificação das necessidades e das metas dos clientes. A segunda, a partir disso daí, é definir um projeto da rede lógica. E depois definir o projeto de rede física, inclusive cabeamento. E, finalmente, testes, otimização e a documentação do projeto de redes. Uma primeira etapa é a análise das metas e das restrições do negócio. Isto aqui está ligado ao planejamento estratégico da empresa. Nós precisamos ter mais conhecimento do que a empresa pretende, quais são as suas limitações. Então vamos, a título, não esgotando todo o assunto, mas colocando os fatores principais que precisam ser verificados no projeto. O ideal para o nosso trabalho é já ir grupando as informações desde o início, para nos facilitar todo o desenvolvimento e também a documentação. A maioria das informações coletadas podem ser grupadas por características. Por exemplo, quais são as preocupações com o cliente, características de especificações de hardware, especificações de software e as necessidades do cliente. Além de outras observações e sugestões feitas pelo cliente. Na análise das metas e das restrições no negócio, deve-se verificar o planejamento estratégico da empresa. É claro que isso exige uma grande interação com a diretoria ou
com os gerentes que são responsáveis pelas definições do rumo da empresa. Então são alguns dos aspectos que devem ser verificados. Produtos ou novas inovações, ou novos produtos. A gente precisa ver se isso não vai gerar demanda de informação, demanda de vendas. Outro aspecto é o crescimento territorial da empresa. Isso implica em nós termos uma topologia de redes específica, do tipo metropolitana, do tipo nacional, vai nos influenciar na definição de canais, tráfego, né? Uma rede pode ser bastante cara se ela for a nível nacional, envolvendo inclusive tecnologia de satélites. Outro aspecto importante é o crescimento do mercado. Se você tem uma demanda de informação com uma determinada quantidade de gigabytes, se o mercado crescer, quanto ele vai crescer por ano? Né? E nós vamos fazer, além do crescimento anual, fazer uma estimativa para, quando a rede ficar pronta, ela suportar toda aquela demanda. E novas formas de comunicação e tecnologias, alguma coisa que a gente precisa ver também. A rede também precisamos tratar o plano de continuidade da empresa, né? Isso inclusive é um dos fatores de riscos quando a gente fala em tratamento de riscos hoje numa empresa, né? Quando a gente fala em segurança da informação, uma das coisas que nos preocupa é o plano de continuidade da empresa, né? Existe metodologias tipo ITIL que tratam disso. E o plano de qualidade de serviço. O serviço vai ser prestado com que qualidade? O serviço de rede para os meus usuários, porque eles de alguma forma implicam na qualidade dos serviços prestados pela própria empresa. Antes de marcar uma reunião com o cliente para discutir as metas do negócio correspondentes ao projeto de rede, é interessante, primeiro, pesquisar sobre o negócio do cliente. Em que mercado se encontra, quais são seus produtos, fornecedores e suas vantagens competitivas. Com o conhecimento do negócio do cliente e suas relações externas, será possível determinar a melhor tecnologia e os produtos que vão ajudar a fortalecer o status do cliente no mercado que ele participa. Nesta reunião também precisamos entender a sua estrutura organizacional. Provavelmente o projeto final de interligação de redes refletirá a estrutura corporativa. Entender a estrutura corporativa da organização também ajudará a localizar as comunidades de usuários mais importantes para determinar o fluxo de tráfego. Podemos definir com o cliente metas globais para o projeto de rede em que a tecnologia apoie os negócios. Como, por exemplo, aumentar a receita e o lucro. Para isso nós temos vários aplicativos financeiros. Expandir-se para novos mercados mundiais. Nós aí temos o apoio de redes VPNs e as próprias WANs. Oferecer um melhor suporte e novos serviços para o cliente. Hoje nós trabalhamos com web. No mercado empresarial hoje podemos montar parcerias com outras empresas e nós temos a tecnologia de redes privadas que nos facilitam, nos permitem fazer isso com mais segurança. Mudar para um modelo de negócios em rede global, né, acabando com os limites, com as fronteiras, tipicamente empresas que partiram para a web. Encurtar os ciclos de desenvolvimento de produtos e aumentar a produtividade. Existem vários softwares que apoiam isso, muitos softwares de BI, softwares de ERP, CAD/CAM, etc. Melhorar as comunicações, com isso aumentar a produtividade dos meus colaboradores. Temos produtos como correio de voz, Zap e outros, né? Modernizar tecnologias. Reduzir custos de comunicação na empresa. Nós temos, por exemplo, voz sobre IP. Disponibilizar dados para os funcionários e filiais a fim de tomar uma melhor decisão. Quer dizer, nós podemos trabalhar com acesso remoto. Então, nesta etapa, a gente foca a análise nesses requisitos, né? Identificando as metas do negócio,
características da rede existente, estrutura física, desempenho dos principais segmentos e roteadores na rede, né? E como última etapa, analisar o tráfego, inclusive o fluxo de tráfego e a carga, o comportamento de protocolos, né? Requisitos de qualidade, sobrecarga e roteadores. Então nós vamos passar a fazer uma análise dos requisitos dos meus clientes. Então, o que é pesquisar o negócio do cliente? Em qual mercado ele se encontra? Quais são os fornecedores, serviços concorrentes? Quais são a necessidade de informação que eu tenho? Qual é a estrutura organizacional que a minha empresa tem? Tudo isso precisa ser visto, né? E na identificação do escopo ou abrangência do projeto, o meu projeto às vezes não é para toda a empresa, então eu preciso ver quais são os segmentos, ou seja, aonde eu vou desenvolver o projeto. É um conjunto de lanches? É uma rede de acesso remoto? É uma WAN? É para toda a empresa? É para um departamento? Então isso é um requisito. A outra coisa importante que nós vamos ver ao longo do curso é a identificação dos aplicativos na rede. Ou seja, qual é a classificação do grau de importância de cada aplicativo desse para o negócio, para o meu usuário. Qual é o tipo de tráfego gerado? Eu tenho tráfego do controle de vendas, compartilhamento de arquivos, eu tenho imagem, tudo isso tem que ser visto. Entender a estrutura da empresa também auxilia a entender a hierarquia de tomada de decisões. Uma das principais metas nos estágios iniciais em um projeto de redes deve ser determinar quais são os responsáveis pela tomada de decisão em relação à proposta do projeto de redes. Também deve-se solicitar que o cliente defina a meta global para o projeto de redes. Nós temos vários exemplos típicos de metas de negócio para o projeto de rede. Vamos passar a ver. Outro aspecto importante do cliente é nós sabermos como é a divisão departamental, as linhas de negócio, os fornecedores, parcerias, escritórios locais e remotos, porque isso vai influenciar na topologia que nós vamos fazer no futuro. Qual a meta do projeto de redes? Por que o cliente está embarcando no projeto de desenvolvimento de uma nova rede? Ou melhorando a rede atual? Para que essa rede vai ser usada? E de que maneira o cliente terá mais sucesso com esse novo empreendimento? Compreender bem o que é sucesso para o cliente. Pode ser a expansão do negócio, o aumento da produtividade, a sua expansão, criando novas filiais, buscando novos mercados. Entender que as metas de projeto são normalmente diferentes da meta de negócio. Não vamos confundir o nosso projeto com o nosso negócio. O nosso projeto deve atender o negócio. Existem muitas coisas ocultas, políticas e preferências que ocorrem na empresa. Precisamos identificar quais são os programas de trabalho que existem, quais são as hostilidades, tendências, descobrir quem defende a rede e quem é o oponente da rede. Outro aspecto é a cultura já existente. Existe o que nós chamamos de religiões tecnológicas. Tem defensores de plataformas abertas e plataformas patenteadas. Como é feita a padronização de protocolos e equipamentos, como é a distribuição da autoridade, ou seja, quem vai mandar na rede, quem gerencia, quem decide, tudo isso é importante. Outros requisitos que precisam ser atendidos, como já disse em transparências anteriores, é saber a política e as normas da empresa. Procurar não ir contra as normas, as regras existentes e a própria cultura. Analisar o que poderia levar seu projeto a fracassar, a não ser usado, a ser rejeitado, que é um aspecto comum quando um projeto não é devidamente analisado. Descobrir a distribuição de autoridades sobre a rede, quem tem que ter autonomia, quem tem que ter determinada hierarquia, etc. Outra coisa importante, que também é um requisito que não pode ser desprezado, são as restrições orçamentárias e de pessoal.
Quando o cliente quer gastar ou pode gastar, a regra geral é conter os custos, não é sair gastando. Fazer um projeto otimizado. Ter previsão de compra de equipamentos e principalmente licenças de software, que são caras e normalmente não orçam. Contratos de manutenção, suporte e treinamento. Outra coisa que deve se lembrar é que existe duas coisas, o custeio de aquisição e o custeio de manutenção. Existe o custo mensal de energia elétrica e de operação que deve ser levado em consideração e normalmente nos projetos não são levados, né? Levando a erro. Outro exemplo é o projeto lógico. Pode ser influenciado pelo pessoal existente, caso do protocolo de roteamento. Um aspecto importante hoje é a questão da segurança versus a facilidade de uso. Eu tenho que fazer uma rede segura, mas que também me permita usar, né? Isso também influencia na topologia que eu vou ter. Dependendo do nível de segurança, eu tenho estratégias para fazer firewalls ou até redes intermediárias para filtrar situações perigosas. Então, eu tenho que ter uma definição de políticas de segurança física e lógica. Verificar as facilidades de uso do ponto de vista do usuário. A minha rede não deve complicar a utilização por parte do usuário. E facilidades de gerenciamento, ela tem que ser fácil de ser administrada pelos administradores. Eu não posso ter uma coisa extremamente técnica que impossibilite um administrador de fazer a sua gestão. E um requisito também que nós devemos ver é a análise das interredes quando elas existem, né? É a caracterização da infraestrutura existente, verificar como é que está o cabeamento, esse cabeamento foi feito como, que normas ele utilizou, ele evoluiu de maneira desordenada. Isso não me leva a prejuízo, é difícil a gente manter ou até achar um defeito numa rede dessas, né? Quais são as interligações, quais são os equipamentos, como é que esses equipamentos estão. Eu preciso fazer uma análise in loco. A caracterização da saúde da rede, ou seja, quais são os pontos de gargalo, quais são os tempos de resposta dos aplicativos, quais são as reclamações frequentes. Nós vamos tratar isso ao longo do nosso curso aqui, tá? Na análise de requisitos, devemos também levar em consideração o crescimento da rede, planejar o nosso projeto visando a expansão da rede para os próximos anos, né? 1, 2 anos, muitas empresas trabalham com horizonte de 5 anos. Quais são as mídias, né? Nós estamos, por exemplo, com o UTP categoria 5, quais são os switches, capacidade de switches, se eu vou ter disponibilidade de novos pontos de rede. Normalmente a gente procura, se nós vamos ter equipamentos digitais que vão consumir também acesso à rede, né? Então a gente precisa considerar isso. E não é para o tempo de agora, a gente tem que considerar o planejamento, o crescimento da empresa. Então, os requisitos de disponibilidade da rede, ou seja, eu tenho que ter rede em momentos críticos da minha empresa. Então eu tenho que identificar quais são os aplicativos críticos, dimensionar o custo do tempo de inatividade, quanto custa ficar parado e em que momento ficar parado, né? Existem momentos na atividade que eu não posso parar de jeito nenhum, eu tenho que ter disponibilidade 100%. E também seleção de novos equipamentos, fazer upgrades on the fly, né? Novos equipamentos que saem, que podem dar ganho de produtividade. Outro requisito que nós devemos revisar é trabalhar o desempenho e a eficiência que eu espero, levando em conta os mecanismos das minhas qualidades de serviço solicitadas, reservas de recursos, protocolos mais eficientes e também processos de trabalho que são influenciados pela própria rede, né? Isso tudo leva a uma demanda e uma eficiência. Qual é o tempo de delay que eu devo ter? Nós vamos trabalhar esses aspectos no nosso curso.
Continuando a análise das interredes existentes, nós precisamos caracterizar o tráfego. O que é o terminal host? Como é que nós estamos trabalhando o cliente-servidor? A minha hierarquia não hierárquica ou é servidor-servidor? Vou trabalhar com computação distribuída? Que níveis de segurança vou ter para esse tráfego? Eu tenho também que definir quais são as minhas comunidades de usuários, procurar colocar, quando for possível, os centros de armazenamento de cada comunidade junto à subrede que é usada por esses usuários e com isso diminuir o tráfego total na rede. Identificar dessa forma os locais de armazenamento de dados, preferencialmente colocando-os junto às suas comunidades de usuários. Com as metas do cliente alcançadas, o projeto terá sucesso, mas também é necessário nós definirmos os riscos e as consequências caso o projeto venha falhar. O que acontecerá? E se a rede não atender às especificações desejadas? Qual a consequência? E se o projeto falhar, ele vai ser perceptível aos executivos, perceptível aos clientes. Quais as consequências? Qual será a visibilidade do projeto para a gerência de nível superior? Até que ponto um comportamento imprevisto da nova rede pode provocar uma ruptura das operações da empresa? Qual a consequência para a sobrevivência da empresa? Em resumo, temos que colher o máximo possível de informações. É importante definir se nós vamos ter planos de expansões. O projeto de rede proposta deve ser capaz de se adaptar a aumentos na utilização e no escopo da rede. Procurar identificar quais são as metas e expansão a curto prazo. Quantas instalações locais adicionais serão acrescentadas no próximo ano ou nos próximos meses, ou nas próximas filiais? Qual será a amplitude das redes em cada nova instalação? Quantos usuários a mais terão acesso à interrede corporativa no próximo ano ou na próxima visibilidade de 2 anos? Quantos servidores a mais terão que ser acrescentados à interrede no próximo ano e nos próximos 2 anos? Enfim, informações sobre a proposta de expansão. O projeto vai começando com uma série de ideias e desejos, às vezes não muito claros, por isso representei na transparência por uma nuvem. Eu não tenho as minhas fronteiras, delimitações, as minhas especificações, mas a partir do momento que eu começo a fazer o estudo das necessidades, os estudos de disposição geográfica, de tráfego, eu começo a colocar limites, eu começo a cortar a minha ideia, a minha nuvem vai tomando forma, de maneira que eu começo a trabalhar as especificações iniciais. À medida que eu vou aperfeiçoando essas especificações, eu vou acrescentando cortes. Esses cortes são devido à tecnologia, devido a pessoal, devido à própria orçamentação para o projeto. De modo que o meu projeto vai surgindo assim, ele vai tomando forma a partir de uma ideia inicial, pelos diversos cortes e limitações que eu tenho. Quando se fala num projeto de redes, é comum se pensar apenas no cabeamento. Entretanto, um projeto de redes ele envolve hardware e software. Dependendo do software, nós podemos ter uma rede ponto a ponto ou uma rede cliente-servidor, ou seja, o software é que vai definir as características da rede e toda a parte de autenticação, como é que o usuário vai ser autenticado, como é que eu vou identificar os meus hosts, os meus servidores, como vou localizá-los, como eu posso fazer uma iniciação remota, ou seja, quais são as utilizações, a supervisão via software que eu vou fazer na minha rede, a minha administração,
como vai ser o download remoto de configuração, quais são os serviços de diretório, nós temos vários serviços, a autenticação, como vai ser feita? Vai ser feita uma autenticação distribuída, uma autenticação no mesmo local, ou seja, tudo isso depende do software. O nosso curso vai se basear mais em cabeamento, mas nós recomendamos os nossos livros textos desta aula, principalmente o livro do professor Laércio, que mostra como configurar os hosts a partir do Windows, basicamente. Mas existe também todo esse processo para o Linux. Vamos criar uma tabela com os principais aplicativos que o cliente utiliza ou utilizará e quais os aplicativos que são críticos. Vamos fazer a mesma coisa para o hardware, principalmente quais são as CPUs, memória e capacidade de HD, definindo quem são os servidores e os pontos onde vão encontrar os servidores. Vamos identificar também equipamentos de rede específicos para a rede, ou seja, roteadores, switches, pontes, etc. Vamos falar sobre a marca, modelo e capacidade. Identificar as tecnologias antigas que serão ou poderão ser incorporadas ao projeto. Muitas delas hoje já não são possíveis, né? Então, tudo isso faz parte do nosso estudo. Uma rede nos permite compartilhar recursos. Os aplicativos são a verdadeira razão da existência da rede. A troca de dados também. A identificação dos aplicativos deve incluir tanto os existentes quanto os novos. Uma forma simples de começar a identificar os aplicativos é criar uma tabela como é mostrada aí na figura, né, na nossa transparência. Então, outra coisa também é determinar quais são os aplicativos que são críticos para que a rede deve dar mais preferência ou trabalhar de maneira que eu não perca ou comprometa a minha empresa. Na adaptação dos meus ideais à minha realidade, existem coisas que não formam o projeto, que são as restrições e muitas vezes o cronograma. Então, eu tenho que adaptar o projeto ao orçamento do cliente, com relação à compra de equipamentos que atendam à rede, mas também estejam dentro desse orçamento, licenças de software que normalmente são esquecidas, mas são muito importantes para evitar futuros problemas. Outra coisa que se esquece são os contratos de manutenção e suporte, ou seja, o dia a dia da rede. A rede vai apresentar defeitos, a rede vai apresentar modificações, então isso precisa ser orçado. O treinamento e formação das equipes técnicas e as despesas com terceiros, pessoas que vão fornecer serviços para a minha rede. O projeto de redes deve se adaptar ao orçamento do cliente. O orçamento deve incluir previsão de compras de equipamentos, licenças, contratos de manutenção e suporte. Também deve incluir serviços de consultoria e despesas com terceirização de algum serviço. A formação e as habilidades do pessoal da equipe de redes devem ser avaliadas. Qual o nível de experiência do pessoal interno para o meu projeto? Que pessoas eu vou usar no projeto? Existe uma equipe com experiência? A experiência em Linux, a experiência em Unix, a experiência numa plataforma proprietária? Eu preciso definir isso. Devem ser recomendados programas de treinamento abrangentes para usuários ou para quem trabalha especificamente na administração de redes? E com relação ao cronograma, o prazo de entrega de cada subproduto em cada fase do projeto deve estar bem acordado com o cliente. Existem diversas ferramentas para o desenvolvimento de cronogramas, que incluem macros, atribuições de recursos, análise de caminho crítico, a amarração entre atividades, entre outros. Nós temos, por exemplo, o Microsoft Project, o Project Builder, etc. Um
cronograma macro deve ser elaborado na etapa de desenvolvimento do projeto, podendo ser detalhado à medida que se planeja a execução de determinada fase do projeto. Aqui terminamos esta aula. Se você gostou, recomende para os seus alunos, para os seus amigos e se inscreva no canal. Até a próxima aula.